Bom, vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 5. Temos caminhado por essa carta. E essa carta aqui eu diria que tem direcionado sempre aquilo que nós confessamos, aquilo que nós nos encontramos no nosso papel, né? No meio de toda essa Babilônia. E hoje a gente vai olhar para o capítulo 5. Nós não vamos ler porque o texto é longo, pelo menos não agora. Conforme a gente vai considerando algumas coisas, a gente vai vendo esse texto. Conhece aquela história quando o rei Belsazar está fazendo um banquete e aí aparece uma mão e começa a escrever na parede? Já ouviu falar dessa história? Sinistríssima essa história, cabulosíssima. Não é à toa que Rembrandt, em 1636 a 8, ele pintou essa cena, num quadro também que a Tony me mostrou, que eu não sabia que existia esse quadro de Rembrandt, e ele pintou esse quadro, onde ele falou assim, dando uma ênfase no escrito da parede e coisa e tal. Mas também, em 1957, não sei se você já teve o privilégio de ouvir, Johnny Cash gravou uma música também, chamada Belsazar. E é interessante dentro dessa música, de uma tradução livre, que ele escreve essa história e ele sempre termina dizendo assim: e Belsazar foi pesado na balança e percebeu que a sua casa foi construída na areia. Belsazar foi pesado na balança e viu que a sua casa foi construída na areia. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que nós estamos diante de um texto que eu intitularia o último sermão das nossas vidas. Quando eu estava no seminário, ou no recém-formado, e numa igreja, eu me lembro que toda vez que eu ia pregar, eu orava o seguinte, eu dizia: Deus, que o Senhor me faça pregar como se fosse o meu último sermão, e que o Senhor faça com que a igreja ouça esse sermão como se fosse a sua última oportunidade de ouvir um sermão, e é uma oração forte. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que talvez esse é um dia que a gente se encontre com Belsazar. Talvez esse seja o dia que Belsazar nos representa, porque quando a gente olha para essa história do capítulo 5, você vai ver que esse personagem chamado Belsazar, ele é uma representação de todos aqueles que vão adiando entrar em um compromisso com Jesus. O capítulo 5 de Daniel é um capítulo que vai narrar a história de um homem que ficou adiando, e foi ouvindo, e Deus foi tratando, e Deus foi falando, e não, depois eu deixo, depois eu vou, depois eu assumo um compromisso, até que chegou um momento em que Deus deu no meio dele e falou: acabou. Não tem mais tempo, Belsazar, as portas do reino foram fechadas para você e agora acabou. E o que eu quero que você perceba comigo é que quando a gente olha para o capítulo 4, se você tiver uma breve lembrança da semana passada, você vai ver que o capítulo 4 de Daniel é um capítulo que vai nos falar sobre a conversão de Nabucodonosor. E você lembra como é que foi a experiência final para Nabucodonosor olhar para cima? O que aconteceu mesmo? O que ele virou? Meu Deus do céu. Ele comeu literalmente capim. Ele foi encontrado com as bestas selvagens sobre o orvalho. Ele se tornou um selvagem, como um animal, para que ele reconhecesse quem é o Senhor, para que o orgulho dele fosse quebrado, e então ele parasse de olhar para baixo e começasse a olhar para cima. E isso é o Senhor dizendo assim: Nabucodonosor, quantas vezes eu estou lidando com você, quantas vezes eu estou te chamando, e você está adiando, e você vê, e aí ele vê a estátua, Daniel, tem todas aquelas experiências do capítulo 1 ao 3, e sempre vai terminando com uma expressão assim, e Nabucodonosor ficou muito entusiasmado com o que Deus fez, e fez algumas coisinhas. E o capítulo 4, o Senhor vem e diz: Nabucodonosor, chega.
Não estou contente de você ficar adiando, então você vai comer capim, e aí então você vai ter um encontro genuíno comigo. Só que quando a gente olha para o capítulo 5, esse homem chamado Belsazar é esse personagem que Deus foi dando alguns testemunhos, mas ele não quis. E aí Deus falou assim: você foi pesado na balança do meu juízo e agora você vai sofrer o meu julgamento. Perceba o que a gente tem aqui. O capítulo 4 é um capítulo que ele olha e diz assim: veja a graça triunfante de Deus sobre a vida do pecador. Quando Deus vai chamando, mas chega um momento em que Deus é soberano e diz: chega, vem, puxa Nabucodonosor para os seus braços. E o capítulo 5 é um capítulo que diz assim: veja como Deus também é rápido em julgar. Porque tem um momento em que a gente lê o capítulo 4, e aí você fala assim: meu Deus, como Deus é bom, porque Deus puxa a gente, Deus chama a gente, Deus empurra, Deus traz a gente para si, porque Ele sabe que a gente não consegue ir até Ele. E aí você pode terminar o sermão pensando assim: ah, então legal, eu vou ficar adiando, eu vou ficar brincando com a graça. Eu sei que Deus está me chamando para ter um compromisso de assumir alguns papéis, algumas funções, mas eu vou deixando para lá. E aí entra o capítulo 5 para dizer o seguinte para você nessa noite: chega de ficar brincando de evangelho. Chega de ficar brincando, porque se você tem ouvido o evangelho, se você tem sido chamado para se jogar aos pés de Jesus, não dá para você ficar adiando mais esse compromisso. Atenda a sua voz e venha para Ele hoje. Por isso que eu intitulei esse como o último sermão das nossas vidas. E vamos olhar algumas cenas aqui, vamos ver como a coisa vai sendo construída diante dos nossos olhos. Vamos ler aí do capítulo 5, do verso 1 até o verso 4. Veja aí o que o texto vai dizer. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete. Aí, peraí. Quem que era o rei até aqui mesmo? Cadê o Nabucodonosor? Já foi. Percebe uma coisa? O capítulo 5 não mostra um relato de transição de reis. O Daniel, ele não fala assim: e aí o Nabucodonosor aconteceu isso, então assim, agora passou um rei, agora tem outro rei. Não tem transição monástica. E aí eu já quero que você dê um ponto aqui, principalmente para esse momento em que a gente está vivendo hoje. Eu não estou olhando o celular no G1 para saber o que está acontecendo, mas deixa eu dizer para você uma coisa. Não importa quem é o novo rei da Babilônia, de Daniel, porque a Babilônia continua sendo Babilônia. Tenha mudado o rei ou não, a Babilônia continua sempre sendo Babilônia. Por isso que Daniel nem perde tempo para dizer: mudou o rei. Porque Daniel sabe que os reis babilônicos são interessantes, mas não são fundamentais para a vida da igreja. Deixa eu repetir isso aqui para você. Não existe transição de reis, porque reis são interessantes. É legal saber quem é o rei, mas eles não são fundamentais para a missão da igreja. Aliás, um rei babilônio, ele nem consegue alterar o curso da igreja, porque quem conduz a igreja é Cristo, não é o rei babilônio. Um rei babilônio, ele pode trazer alguns desafios a mais, uns desafios a menos, mas ainda assim ele é um rei babilônio. E nós, como igreja, estamos inseridos nesse reino. Mas o nosso coração, a nossa expectativa tem que ser igual a de Daniel. Mudou aí. Não sei se mudou no nosso contexto, mas Daniel diz: deixa eu te contar uma história de como nós conseguimos sobreviver em meio a esse reinado. Então esse já é o ponto. E agora você tem essa figura chamada Belsazar. A gente tem uma dificuldade imensa de olhar a cronologia. Algumas pessoas dizem que ele não era o rei, mas o texto do capítulo 5 termina dizendo que ele era o rei, porque tinha um outro rei
E eles dizem, não, ele era meio que um segundo de Nabônidos. E a gente não sabe direito, mas isso não importa. Porque eu acabei de dizer que não importa quem é o rei. Babilônia continua sendo a Babilônia. Mas ele tinha algum grau de parentesco com Nabucodonosor. Isso a gente pode afirmar. Talvez um sobrinho, talvez um neto, alguma coisa assim. E o que significa isso? Se você tem alguém que veio da linhagem de Nabucodonosor, isso significa que esse homem chamado Belsazar conhecia a história de Nabucodonosor. Lembra o capítulo 4? Qual é a abertura da carta de Nabucodonosor? Estou escrevendo para todas as nações. Vejam o que o Senhor fez com o meu orgulho. Vejam como o Senhor me quebrou. Veja como o Senhor tem me tratado. E agora eu quero louvar e bendizer e dizer assim, reinados do mundo inteiro, todos louvem ao Senhor. Então, esse homem chamado Belsazar, ele conhece a história de Nabucodonosor. E ele também deve ter tido acesso e lido essa carta dizendo, se prostre diante do rei, Jesus, em Deus, Pai, se prostre diante desse Deus. Mas olha o verso 2. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, suas mulheres, suas concubinas, bebessem nessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, os nobres, as mulheres, as concubinas, beberam nas taças. E enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e de pedra. Rodrigo, qual que é a nossa questão? Belsazar sabia do testemunho que Nabucodonosor fez. Belsazar estava vivendo debaixo da sombra do testemunho de Nabucodonosor. Mas como é que Belsazar responde a esse Deus? Está lá na festa, o vinho começou a subir, pega as mulheres, os nobres, as concubinas, faça o seguinte, vamos além. Quando o Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele trouxe algumas taças de vinho que eram de prata e de ouro. Uma pergunta, todos os objetos que pertenciam ao templo do Antigo Testamento, eles tinham que passar por algum ritual de consagração? Totalmente. Tudo você imaginar. Cada detalhe que às vezes você passa correndo, você fala, isso aqui é chato. Não é chato, não. Chato é outras coisas. Tudo era consagrado, inclusive as taças. Quando ele diz, tragam as taças do templo de Jerusalém para a gente beber com as nossas prostitutas na nossa orgia, na nossa festa, o que esse homem está fazendo? Profanando as coisas de Deus, desprezando o que Deus pensa das suas coisas. Esse rei chamado Belsazar está olhando e dizendo assim, o que esse Deus aí quer, o que ele fez, o que ele consagrou, não interessa. Se isso aí é separado, bobagem. Traga para a gente fazer festa com as coisas que Deus nos deu. Aonde que eu quero chegar? Deixa eu colocar isso de uma maneira simples para você. Jesus contou uma parábola, dizendo que um homem foi viajar para uma terra distante e ele deu 5, 2 e 1 talento para os seus servos. E ele diz assim, peguem esse talento e trabalhem. E você sempre se pergunta assim, o que é talento? São os dons que a gente recebe. Não vá por esse caminho. Pense nos talentos como a sua vida. Talento é a sua existência, é quem você é. E Jesus diz assim, peguem a sua vida, a vida que vocês têm recebido do Pai, e vivam de uma maneira que haja propósito na vida de vocês, ao ponto de vocês multiplicarem essa vida, floresçam, façam a coisa acontecer pela vida de vocês. Essa é a parábola, porque depois o juiz vem, ou o Senhor vem, e ele diz, o que tinha 5 multiplicou, muito bom, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 falou, não multipliquei que eu fiquei com medo. E aí o que o Senhor diz?
servo desprezível, saia da minha frente, porque você não serve, você não usou a sua vida como deveria ser usada. Quando eu olho para esse texto de Daniel, e eu vejo a atitude de Belsazar profanando as coisas de Deus, e eu vejo Jesus falando que as coisas de Deus têm nome, e as coisas de Deus é a nossa vida, eu fiquei me perguntando, quando a gente começa a desprezar as coisas de Deus, não seria este um tipo de blasfêmia contra o que Deus consagrou para Ele? Será que quando a gente começa a entrar por um caminho que a gente falasse, não, Rodrigo, é muito forte você falar que é uma blasfêmia. Não, eu só não quis, eu só não estava afim, só não quis me envolver. Não, não vai nesse nível não, Rodrigo, porque assim, é só um detalhe, não, eu sei que Deus vai considerar, eu sei que Deus vai ser bom, eu sei que Deus é amor, mas pense como uma autocrítica o que a gente tem diante desse texto. Toda vez em que a gente desgasta a nossa vida com aquilo que não são as coisas de Deus, nós estamos blasfemando contra quem Deus é. Porque Ele nos deu a vida, e nesse exato momento, a gente está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor nos deu a vida, mas deixa eu gastar a minha vida com as minhas concubinas, com o vinho, com os nobres, com as festas, com toda essa orgia que a Babilônia promove. Então, consegue perceber o que a gente tem aqui? E eu fico me perguntando como que você tem blasfemado a sua vida. Porque não se engane, não tem ninguém aqui que não tenha causado uma ânsia de vômito em Deus, conforme ele diz lá em Apocalipse, aqueles que não estavam vivendo de acordo com a sua palavra. Será que a sua vida pessoal se tornou uma blasfêmia? A sua vida financeira, o que você tem, o que você é, será que isso não tem se tornado uma blasfêmia contra Deus? E você só acha que não, eu só não estou. Cuidado. Porque talvez a gente precise começar a reconhecer o quanto que a gente é soberbo e acha que sabe usar melhor as coisas que Deus tem nos dado do que a maneira do que Deus espera que a gente use. Tudo aquilo que é consagrado. E algumas pessoas dizem que Ciro já havia cercado a terra da Babilônia. E esse homem, ele é tão surreal no que ele faz, porque ele está dizendo assim, ainda que Ciro, e segundo estudiosos, estava cercando a Babilônia, ele está querendo fazer festa. Ainda que Ciro seja uma ameaça, vamos festejar. E aí eu te pergunto, Jesus conta uma história quando ele vira para uma multidão, ele diz assim, se você quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você ama pai e mãe, qualquer coisa valiosa acima de mim, você não pode ser o meu discípulo. E aí você poderia olhar e dizer assim, Jesus, pegou pesado, não dá para ir por esse caminho não. E o que Jesus diz logo em seguida? Deixa eu contar uma história. Imagine um rei poderoso que está vindo contra outro rei. E esse rei poderoso vem com a sua força bruta, e esse outro rei sabe que ele não tem o que fazer. Qual que é a atitude desse rei menor? Assumir um compromisso de paz. O que Jesus está dizendo? O preço do discipulado é alto, mas você consegue não responder por ele? O preço do discipulado é alto, mas você consegue ser indiferente? Assuma um compromisso de paz enquanto há tempo. Então é isso que Jesus está dizendo. E é isso que Jesus também nos aponta quando a gente vai olhando a representação desse homem sobre um coração que tem ouvido o testemunho de Nabucodonosor, mas que vai adiando, vai brincando, vai blasfemando. E ele continua igual. Se existe uma coisa que às vezes dá muito medo de falar, é igual quando você ouve alguém pregando de Gênesis 4. Sabe Gênesis 4? Quando você tem a morte de Caim e Abel, onde dois começam no culto, e aí no final um irmão mata o outro irmão, e esse é o primeiro tipo de morte que você tem no mundo, um assassinato entre irmãos. E aí geralmente a gente ouve essa história e a gente diz assim, não, mas então se é um perigo de eu ir para a igreja e ainda fazer as coisas erradas e sair pior, então é melhor não ir. E quando a gente olha para esse capítulo, a gente vai percebendo que esse homem chamado Belsazar é um homem que ele ouve, mas ele nunca aprende. É um homem que a todo momento tem ouvido o chamado de Deus, o testemunho de Nabucodonosor, mas ele não é ensinável.
Por isso que a primeira coisa mais enfática que eu quero que você note aqui comigo nesse texto é que você não pode entender a graça errada. A graça é um convite de Deus, mas convites têm limites. Limites que geralmente o Senhor vai chegar no momento e dizer: chega, eu já não suporto mais a tua presença. Chega, eu não aguento mais. Então eu olho para esses versos e a primeira coisa que me vem em mente é: não brinque com a graça de Deus. Não continue blasfemando a sua vida. Porque o Senhor virá. E virá com juízo em suas mãos. Olha o verso 5. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. E o rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilavam. Olha só, esse rei poderoso, e você imagina uma cena, você está lá no churrascão, de repente uma mão começa a escrever na parede, você fala assim: que é isso? Uma parte iluminada, uma coisa sinistra, tenebrosa. Isso aqui é o julgamento de Deus, é a mão de Deus dizendo: não se engane, porque nada passa despercebido aos meus olhos. Não se engane, porque zombaria vai ter limite, zombaria tem fim. E aí eu quero só que você veja comigo Apocalipse capítulo 20, do verso 12 ao verso 15. Abre comigo aí. Deixa o G1 de lado um pouquinho e vem comigo aqui. Que acho que todo mundo já sabe quem foi reeleito ou eleito. Capítulo 20, verso 12 ao verso 15. Olha só o que o texto vai dizer. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo que é a segunda morte, o sofrimento eterno, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Primeiro, o lago de fogo é o inferno, e ele é real. Segundo, os nomes que não foram encontrados no livro da vida foram lançados para esse lugar. Terceiro, cada um foi julgado pelas suas obras. O que isso significa? Isso significa que quando nós chegarmos diante do supremo juiz, do grande juiz, do juiz eterno, cada um de nós vai ser julgado pelas nossas próprias obras. Rodrigo, mas aí o que vai acontecer? Condenação. Porque você sabe quem você é se você for sincero. E como é que a gente pode entrar no livro da vida? Ser julgado pelas obras do que Cristo fez e não pelas nossas obras. Porque as nossas obras nos condenam. As nossas obras nos colocam como um Belsazar. Mas as obras de Cristo na cruz é o que nos purifica de todo pecado. Então ele olha e diz: que é isso? Que mão é essa escrevendo? E olha só que fachada poderosa. Todo mundo que é muito poderoso treme de medo, sabe? Às vezes você fala assim, gente poderosa. Eu acho que eu nunca conheci gente tão poderosa, não. Eu ia dar alguns exemplos aqui da igreja, mas não vou não, para não constranger. Mas assim, gente poderosa, às vezes tem um perfil assim de... Você fala assim, cara, que segurança. Mentira. Olha só, o Belsazar, com todo o poderio, quando vê uma mão escrevendo, tá certo que é esquisito, caberia mais amanhã esse sermão no Halloween, o rosto ficou pálido, ficou tão assustado que os seus joelhos batiam, suas pernas vacilaram. Sabe quando você está quase desmaiando, sem força? Você fala assim, alguém me segura, porque eu não estou conseguindo ficar nem em pé. Foi isso que aconteceu com esse homem. Olha o verso 7. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia:
Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Para e olha para mim. Uma pergunta, para ver se você está ligado em Daniel. Você acha que eles conseguiram decifrar esse enigma? Mais uma vez, eles não conseguiram. Por quê? Porque a sabedoria desse mundo não consegue resolver as coisas de Deus. A sabedoria desse mundo tem muita coisa para contribuir com quem a gente é. Mas só os filhos e filhas de Deus conseguem ter uma visão profunda e mais real daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro. E aí todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. E aí, diante disso, Beltsazar ficou ainda mais aterrorizado, o seu rosto mais pálido, e todo mundo ficou alarmado. Até que alguém chega e diz assim, parece que eu me lembro na história um homem chamado Daniel, e é a rainha. E a gente não sabe se ela é esposa de Beltsazar, e aí está uma discussão, mas deixa quieta essa parte. Mas ela chega, eu me lembro de um homem que era israelita, e é interessante porque ela chama Daniel de Daniel, porque o nome de Daniel foi mudado. Então, essa mulher está sendo um link entre Deus e Beltsazar, uma mulher ímpia, babilônica. Porque por mais que haja muita gente que já está na Babilônia, lembre-se que Deus ele é bom de trazer babilônicos para o reino. Ele é bom, tá? Lembra que eu falei isso semana passada? Não desista da oração daqueles que se perderam nessa Babilônia, porque Deus ele é bom. E aí o Daniel é lembrado. Eu acho isso tão interessante, sabe por quê? Porque você ser lembrado significa que você foi esquecido. Como é que você pode esquecer de Daniel? Mas é porque, por mais que haja homens acima da média, porque defendem, são uma bênção, mas às vezes eles não são reconhecidos. Olha o reconhecimento que o Felipe falou para a gente ontem. E aqui mais uma vez acontece isso. Daniel foi lembrado. Alguns dizem que já passou mais ou menos uns 25 anos, desde todo o capítulo 4, mas o ponto é que essa mulher, a rainha, olha e diz, Daniel é um cara que eu acho que você pode confiar. E aí olha o verso 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá, soube que o espírito dos deuses está em você, porque as pessoas não conseguem entender muitas vezes quando a gente é bênção. As pessoas olham, mas peraí, tem uma coisa estranha. Estranha nada às vezes mais é do que... Mas que o espírito dos deuses, tem alguma coisa esquisita em você, porque você tem uma visão maior do que na verdade é. As pessoas da Babilônia não conseguem identificar, mas é bom. Às vezes é bom quando as pessoas dizem, você é esquisito. Eu falo, é isso mesmo, que sejamos mais esquisitos, e mais esquisitos além do que a Babilônia oferece. Soube que o espírito dos deuses está em você, e que você possui percepção, inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e encantadores à minha presença, mas ninguém conseguiu nada. E eu soube que você é capaz de interpretar e de resolver mistérios. E verso 17. Então, se você fizer isso, tal, antes do 17, eu vou te dar poder, você vai ser o segundo no meu reino e tal. Olha a resposta de Daniel. Verso 17. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Eu quero que você perceba duas coisas aqui. Daniel é desprendido de valores babilônicos. Daniel sempre é honrado em cada capítulo, mas a Babilônia ainda não tomou o coração de Daniel. É verdade que no finalzinho do capítulo 5, o Daniel recebe tudo isso daqui. Eu não sei se a gente pode pegar e bater no Daniel, mas eu vou segurar a batida em Daniel, não para exaltá-lo, mas para dizer, olha, é legal, ele está se mantendo bem aqui. Mas o que eu quero que você perceba é que Beltsazar conhecia Daniel. E o que isso significa? Conhecer Daniel é conhecer Nabucodonosor. Conhecer Nabucodonosor é conhecer o Deus de Nabucodonosor. Conhecer o Deus de Nabucodonosor é dizer assim, eu conheço, mas eu não adoro. Então, Beltsazar está começando a construir a sua própria condenação, dizendo, eu estou adiando o meu reconhecimento de quem esse Deus é. Verso 18, olha a pancada que acontece aqui.
Ó rei, foi Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. O Daniel está chutando lá no alto. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem promover, promovia. Humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado de sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. Olha isso, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Veja o que Daniel está falando aqui. Você conhece o testemunho dele. E você não está se prostrando diante desse Deus. Eu gosto tanto dessa coisa quando ele diz assim: você se tornou arrogante e endurecido por causa do seu orgulho. Arrogância e coração endurecido. Porque a gente nunca é isento quando a gente não responde a Deus. Não é só um deslize, não é só uma bobaginha. Somos arrogantes porque dizemos: Deus, eu sei o que tem que fazer, mas agradeço a sugestão, mas deixa ir pelo meu caminho. E a gente às vezes pensa que isso não vai endurecendo o nosso coração. E aí eu te pergunto, quando a gente é descompromissado com as coisas do reino, não é mais fácil ser descompromissado? Já parou para pensar nisso? Quanto mais descompromissado a gente é, mais vai se tornando fácil dizer não, porque o nosso coração vai endurecendo. Não pense que é uma coisa só bobagem. E ele está dizendo: enquanto você não reconhecer o Deus Altíssimo, você vai se arrebentar. Verso 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Olha o testemunho que você está ouvindo. Aí eu te pergunto, quantos sermões você já ouviu na sua vida, hein? E agora, com o tempo da internet, então? Meu Deus do céu, é 7 por semana, 8 com domingo. Apesar que às vezes é mais fácil ver na internet do que pessoalmente, mas ok. Porque você consegue em casa ouvir lavando a louça. E é difícil, eu sei, ficar parado só prestando atenção em alguém, até sem o slide. Mas ninguém reclamou, então não vou usar slide não. Mas olha só o que ele está dizendo, quanto testemunho eu estou te dando, quanto que eu estou falando ao teu coração. Olha quanto que Deus está dizendo: vem, 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 e você está dizendo não, não, não. Ora, meu irmão, minha irmã, nessa noite que está me ouvindo, você já ouviu tanto. Chega de ficar adiando. Se comprometa com esse reino. Se comprometa em ser um protagonista, uma protagonista desse reino em meio à Babilônia. Verso 23. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não pode nem ver, nem ouvir, nem entender. O teu olhar é materialista. Você adora aquilo que você enxerga. Os deuses do nosso tempo são os deuses que sugam as nossas energias, que tomam o nosso tempo, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e os teus caminhos. E aí vem a revelação. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Essa é a inscrição que me foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Eu estou aprendendo até a falar em outras línguas aqui. E o pessoal ainda fala que a gente não acredita, pula essa parte. E este é o significado dessas palavras. Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta, que Johnny Cash já nos avisou pela sua canção. E Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Belsazar não aprendeu com o orgulho, a queda e o triunfo de Nabucodonosor. E ele fala: o Senhor contou os teus dias. Eu acho tão bonito isso daqui.
Sabia que nós estamos diante de um Deus que conta os nossos dias? E Ele conta e Ele pesa os nossos dias? E a gente sofrerá um julgamento pela maneira como a gente vive os nossos dias? E aí então termina dizendo assim, verso 29. Então, por ordem de Beltsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço, que eu imagino um MC, e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Eu não posso passar batido. É estranho porque o Daniel não falou nada. Eu fiz isso aqui de má vontade. Daniel, eu estou tentando ser o seu advogado, mas está um pouco complicado, porque ele falou, não quero. Agora, eu acho que ele não reclamou. Eu estou meio tentado a dizer, Daniel, será que você vai conseguir suportar o peso da Babilônia? E aí a gente vai ver o capítulo 6 na semana que vem. Naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Naquela mesma noite, Dário ou Dário, o Medo, apoderou-se do reino. Por quê? Porque ele já estava aqui ao redor da Babilônia, e Beltsazar, ao invés de fazer um acordo de paz, estava se embriagando com as coisas consagradas de Deus. Sabe que o Senhor já está às portas, né? E a qualquer momento Ele pode voltar. Seja uma volta pessoal, particular, seja numa volta geral. E a grande questão que eu me pergunto é, você já entrou num acordo de paz com esse rei que já estás à porta? Quando a gente olha para a história, algumas pessoas dizem que o Ciro, ele desviou o curso do rio Eufrates e o transpôs. E aí, pela manhã, todo o exército medo-persa havia invadido e conquistado a Babilônia. E esse foi o último sermão que Beltsazar ouviu. E ele não ouviu bem, porque ele desprezou a glória, ele desprezou o testemunho e ele desprezou a palavra. E agora ele foi encontrado em falta, como diria Johnny Cash. E o Senhor veio e arrancou o chão dele, ele caiu. E o que me chama a atenção mais do que isso, você lembra a imagem de estátua do capítulo 2, que eu disse para você? Se você souber disso daqui, ó, eu não sei nem o que fazer. Era Babilônia. Quem que era o segundo reino que viria? Sabe porque agora já está aqui, né? O Medo-Persa. Então veja como Deus está conduzindo a história. A estátua já está dizendo, ó, aconteceu aqui, ó. Já está na segunda parte. Consegue ver como Deus é soberano? E consegue ver como vale a pena servir a esse Deus e entrar num acordo de paz com esse Deus? Porque quando eu olho para o capítulo 4 e 5 de Daniel, a grande pergunta que eu me faço é, e aí? E aí, Rodrigo? Quem que você vai ser nessa noite? O Nabucodonosor, que falou assim, Deus, ergo meus olhos aos céus e digo, obrigado. Reconheço o meu orgulho, reconheço o meu pecado, mas acima de tudo reconheço que o Senhor é Deus. Ou Beltsazar, que está vendo Deus pintando, testemunhando, falando, mas posso adiar, posso deixar mais lá para frente. Sabe, não se engane. Eu vou dizer isso não para você sair daqui e marcar uma terapia, mas vamos ser sinceros, a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último pecado. A gente nunca sabe quando o Senhor está olhando e dizendo assim, Rodrigo, eu estou contando os teus dias. E eu já estou cansado de você. A gente nunca sabe quando Deus vai virar e falar assim, chega! E aí a gente vai se encontrar com Ele. Por isso que nessa noite, quando eu olhei para tudo isso, eu fiquei assim, Deus, será que a gente está levando a palavra a séria? Porque a gente não está vendo, eu pelo menos espero que você não esteja vendo na sua casa, dedos escrevendo na parede. Eu também espero que você não esteja comendo capim como Nabucodonosor. Ou sim, que pelo menos o capim vai te colocar no lugar que você tem que estar. Mas, será que você está levando a sério tudo aquilo que você tem ouvido, testemunhado?
Porque essa é a grande pergunta. A última coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente às vezes acha que aquelas pessoas que vão ser condenadas ao inferno, e toda essa tensão dessa construção dessa imagem terrível de que o inferno nada mais é o lugar onde as pessoas vão poder ser o que elas querem ser, porque é Deus dizendo assim, ó, eu me afasto e agora vocês vão ser o que vocês querem. E aí você viver longe de Deus é surreal. Isso é o inferno. É onde a graça, a misericórdia de Deus não cai nem como uma gota. Então as pessoas se destroem num tormento eterno. E a gente às vezes pensa que quem vai para esse lugar é quem faz uma coisa assim, não, esse daí é um Hitler. Ah não, eu tenho certeza que Hitler foi para o inferno. Pode ser. Mas no nosso contexto, sabe quem vai para esse lugar de tormento eterno, aonde a graça e a misericórdia de Deus não pinga? São aqueles que ficam adiando o compromisso. São aqueles que ficam brincando com essa graça. E hoje é um tempo onde a graça está com os portões abertos, dizendo, venha. Mas pode ser que amanhã os portões da graça fechem para você e Deus diga, chega. Então o meu apelo para você nesse momento, nessa noite, nesse último sermão, não literal, Deus, por favor, é que você responda dizendo, Deus, eu quero um acordo de paz. Porque esse acordo de paz não depende da gente sair daqui dizendo, eu vou ter uma vida melhorzinha, Rodrigo. Esse acordo de paz é a gente dizer, Deus, pelas minhas obras eu serei condenado, mas pela obra da cruz, eu posso experimentar grande salvação. E nós estamos aqui com esse coração, ó Pai. O Senhor conhece cada um de nós, das nossas necessidades, das nossas arrogâncias, dos nossos orgulhos. Deus, sinceramente falando, não é falta de conhecimento, não é falta de testemunho, não é falta do Senhor falar conosco, mas é porque todos nós temos um Belsazar habitando dentro de nós. Todos nós preferimos o nosso orgulho e endurecemos os nossos corações à Tua voz. E a grande verdade é que todos nós adiamos um compromisso achando que temos o controle da nossa vida, mas Deus, nós não sabemos contar os nossos dias, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem contado. Então, ó Pai, na simplicidade desse momento, sem qualquer tipo de apelo, sem qualquer manifestação física visível, eu te peço, a Deus, que o Senhor seja cirúrgico nessa noite, mas o Senhor seja cirúrgico, quebrando corações de uma maneira que nunca foi quebrado antes. Porque pior do que nós estarmos distante, é nós sermos convencidos ao invés de convertidos. E isso também é adiar o que a Tua graça pode fazer. Então, Deus, eu peço nessa noite que a gente não simplesmente continue recriando aquilo que a gente aprendeu a viver como cultura de uma igreja, mas que a gente experimente o movimento da verdadeira igreja, porque é diferente a gente manipular as nossas ações, e é diferente a gente ser soprado pelo Teu Espírito que sopra onde quer. Então nessa noite eu te peço que Teu Espírito sopre sobre nós, e que o Teu Espírito nos encoraje a assumir esse compromisso de um acordo de paz contigo, pela cruz que há na pessoa de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém.